Já que o nosso arcebispo chegou, vamos dar início ao nosso evento. Eu só vou pedir licença para todos, né? A gente vai gravar o evento. Então, a gente está gravando o evento só para comunicar, né? Se alguém não gostaria de ser registrado, então não ligue a sua câmera, né? E, primeiramente, quero desejar, então, boas-vindas a todos e todas neste evento que nós chamamos de Vocações Amazônicas, Teologia, Cultura e Espiritualidade. É o nosso primeiro simpósio interinstitucional, realizado em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a Faculdade Católica de Rondônia, a Faculdade Católica do Amazonas e o Instituto de Estudos Superiores do Maranhão. Quero primeiramente saudar o nosso coordenador, o professor Rudolfo, coordenador do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, o professor Fábio, reitor da Faculdade Católica de Rondônia, com a qual a PUC fez parceria, e o nosso querido Dom José Antônio Peruso, arcebispo da Arquidiocese de Curitiba e o grande chanceler da PUC do Paraná. Desde a realização do Sínodo para a Amazônia, ou Sínodo Pan-Amazônico, a Igreja, e por extensão, as escolas de teologia, institutos e faculdades, buscam novos caminhos para aurir as riquezas culturais, teológicas e de espiritualidade dos povos originários da região. Então, neste ínterim, a parceria entre a Faculdade Católica de Rondônia e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, na realização do mestrado interinstitucional, demonstrou que a produção acadêmica deve ser fomentada em vista de evidenciar o protagonismo dos povos originários, com sistematização acadêmica e científica, para que a vocação teológica possa responder ao apelo do Sínodo. Acreditamos que é necessário gerar um maior impulso missionário entre as vocações nativas. A Amazônia também deve ser evangelizada pelos amazônidas, é a mensagem final do Sínodo. Esse simpósio, ele tem como objetivo promover e divulgar a pesquisa e as produções de saberes em teologia, fomentando vocações acadêmicas, desde então a realidade dos povos da região da Amazônia. E a realização do simpósio interinstitucional quer ser uma celebração acadêmica pelo término da turma do Minter, e visa, então, compartilhar este conhecimento produzido durante estes 2 anos de estudos e despertar novas contribuições acadêmicas, eclesiais e sociais desde a realidade da Amazônia. Então, eu declaro aberto este simpósio e passo a palavra ao professor Rudolfo. Uma boa tarde, então, a todas e todos. Cumprimento, em primeiro lugar, o arcebispo metropolitano de Curitiba e nosso grão-chanceler da PUC, Dom José Antônio Peruso. Cumprimento o reitor da Faculdade Católica da Rondônia, professor Fábio Hectoyer. Cumprimento a coordenadora do nosso projeto de cooperação institucional, né, a professora Clélia Peretti. Cumprimento demais colegas, palestrantes desse evento, também nossos alunos e alunas que estão, aos poucos, concluindo o seu curso, né? Isso é uma razão de grande alegria em si, já que é possível, então, através dessa cooperação, nesses 2 anos, fazer com que quase a totalidade, alguns, infelizmente, por várias razões, tiveram que desistir, mas a grande maioria dos que começaram 2 anos atrás chegaram ou vão chegar nos próximos dias à sua defesa. Eu quero agradecer especialmente à professora Clélia, que conduziu o grupo com muita
muito amor, com muita dedicação, com muita assiduidade, e fez com que nenhuma ovelha que não desistisse por outras razões, então, fosse perdida no caminho. Isso é muito bom, né? Realmente foi um engajamento muito grande. Também o professor Fábio, né, do lado da FCR, que também fez tudo que o grupo permanecesse juntos e tal. E nós nos sentimos honrados, enquanto PUC, enquanto Programa de Pós-Graduação em Teologia, de poder ter dado alguma contribuição para que essas dissertações e outros trabalhos, então, chegassem ao bom fim. Mas mais do que isso, mais do que contribuição nossa, eu sinto que nós conseguimos aprender muito e continuamos aprendendo sobre a Amazônia, né? Esse grande Brasil tão diferente do nosso aqui no Sul, e que em si, de novo, é muito diferente, né? Tanto pelos estados, pelas áreas, pelos povos, né, que estão lá. Um ex-aluno meu do Marajó, que fez um trabalho sobre a Amazônia também, sobre um autor amazônida, ele disse que muitas vezes se fala das árvores, das plantas, das águas amazônidas, mas não se fala das pessoas, né? E tem lá pessoas que moram, né, tribos indígenas, povos indígenas, povos ribeirinhos, caboclos, né, as mais diversas populações, e são essas populações com que somos comprometidos como seres humanos, mas em especial como cristãos e como igreja, né? E esse compromisso para nós se desdobrou, então, nessa iniciativa entre a Faculdade Católica de Rondônia e nós, e também nesse aprendizado, né, ao longo desse tempo, que hoje, mais uma vez, chega ao auge, então, de podermos ouvir as várias pesquisas nesses 2 dias, além de algumas palestras que serão apresentadas para nós. Então, quero dizer nossa alegria. Com isso, hoje de manhã eu aprendi, inclusive, algumas novas palavras que também já surgiram aqui no chat, que eu quero citar aqui, né? Vamos amazonizar, né? Esse é o projeto, então, que temos que fazer aqui. Gostei dessa palavra. Também outra palavra que eu aprendi foi do Victor, né? A recepção criativa dos documentos da igreja, né? Então, e também da Bíblia, ou seja, nenhuma palavra cai em chão fértil se ela não visa a ressonância da cultura no qual ela quer se inserir, o que nós chamamos de inculturação, né? Em paralelo à encarnação de Deus em Jesus Cristo. E também a importância do sacerdócio universal dos e das crentes, né? Todas as pessoas batizadas fazem parte dessa tarefa que é evangelização por parte da igreja, né? Então, leigo e leiga, e imagino que Dom Peruso vai totalmente concordar com isso, e os demais ordenados aqui na sala, leigos e leigas não são algo menor do que pessoas ordenadas, mas são o Laos Teu, o povo de Deus, né? A partir do batismo. Então, dentro dos quais nós temos as pessoas que têm um ministério específico a exercer nas suas várias formas. E isso aprendi também com todos vocês, né, irmãos, irmãs, padres e outras pessoas, leigos, leigas que trabalham nessa seara, de que todos somos parte do projeto de evangelização, né? E isso significa também de conhecer melhor a cultura, de conviver com os povos que lá estão e de partilhar as coisas humanas que se põem, né? As águas altas, as águas baixas, a chuva, o sol, o calor, a falta ou a abundância de comida, todas essas partes fazem parte da nossa vida e nos inserimos nisso e conseguimos com o programa, através desse curso, também nos inserir um ponto. Então, a junção entre, como é o lema da nossa PUC, ciência, vida e fé, é fundamental. A ciência serve à vida, ela se nutre da vida e ela é orientada pela fé numa universidade católica. E traduzindo para que faz a teologia responde à academia, portanto, à ciência, à sociedade como um todo e à igreja. São as 3 dimensões a qual cada teólogo e cada teóloga responde, como diz David Tracy, o teólogo católico de Chicago, de que uma teologia está
se fazendo no espaço público, ou seja, sempre além dos muros da igreja, para dentro da sociedade, da cultura onde está inserido. Então, agradeço a todas e todos aqui que temos essa oportunidade, temos tido nos últimos 2 anos, estamos tendo nesse simpósio, e vamos continuar tendo, né? Com outras pesquisas que estão por vir, sejam doutorados, sejam publicações, sejam as duas coisas, e também as inserções com novas inspirações e com novas propostas para dentro desse contexto. Então, me sinto honrado e feliz de fazermos como PPG-T da PUC Paraná parte dessa história e que todos e todas vocês que estão aqui também fazem. Muito obrigado e que tenhamos um excelente congresso. Muito obrigada, professor Rudolfo, pelas suas palavras. E passamos agora, então, a palavra para o professor Fábio, reitor da Universidade Católica de Rondônia. Boa tarde a todas e todos. Para alguns ainda bom dia, porque nós estamos exatamente no horário do almoço aqui, Dom José Peruso, então nós temos 1 hora a menos, né? Mas quero, antes de mais nada, uma saudação especial ao Dom José Peruso, né? Com certeza, a maioria de vocês são sabedores, além de toda a referência, né, que nós temos dele como arcebispo, uma pessoa da igreja, né, uma pessoa que sempre nos representou e representa, né, dentro do clero, mas também na academia, não só por ser chanceler, ter a chancela da PUC Paraná na sua pessoa, mas também um estudioso, um pesquisador, e com certeza os méritos, né, dessa parceria, dessa grande parceria, eu diria, né, entre PUC Paraná e Faculdade Católica de Rondônia, né, tem a mão, né, do nosso arcebispo, né, tem a chancela dele, e com certeza os resultados de tudo isso aí que a professora Clélia e o professor Rudolf, né, fizeram nas suas falas, né, os frutos disso aí com certeza vão ser colhidos, né? Já tivemos o sínodo aqui, e todo esse período pós-sinodal e a necessidade de pensarmos, né, a formação de lideranças aí independe, né? Aproveito e dar uma saudação também para o padre Amarildo aqui, que foi um dos grandes motivadores nossos, né? Uma pessoa que também nos ajudou muito na formação desse grupo, né? De fazermos com que as pessoas tivessem acesso a esse programa de estrito senso, mas essa formação, sem dúvida alguma, vai trazer inúmeros resultados. A gente pode ter certeza disso, porque as grandes revoluções, como eu sempre digo, não conta com um quantitativo, né? Mas se nós pegarmos a história, né, as revoluções são feitas com poucas pessoas. E aqui na Amazônia nós temos que acreditar nessa questão da qualidade, na providência de Deus, arregaçar as mangas, né? E, como dizia, amazonizar, né? Precisamos amazonizar. Eu lembro, Dom Peruso, e aí também aproveito para cumprimentar aqui e deixar registrado, que antes do professor Rudolfo, nós tivemos o Agenor Briguente, o padre Agenor Briguente, um grande assessor nosso da CNBB, né? E um grande amigo, que também foi um dos precursores dessa parceria, junto com Alex Vilas Boas, também professor nosso do programa, que com certeza, sem eles, nós não teríamos chegado aos resultados que estamos agora colhendo, né? Claro que ainda engatinhando, na certeza que nós vamos cada vez mais consolidar, né, esse trabalho. Mas quero aproveitar aqui também, professora Clélia, para parabenizar, fazer eco das palavras do professor Rudolf, por todo o seu empenho, o seu trabalho, né, e a iniciativa desse simpósio. E lembrando que essa parceria nossa, ela é duradoura, até porque nós temos, né, assim, um compromisso grande, e não é pequeno, uma responsabilidade pós-sínodo, de nós juntarmos as forças. Então, com alegria, eu vejo aqui a Faculdade Católica do Amazonas, vejo o Instituto de Estudo Superior do Maranhão, que seria a Faculdade do Maranhão, Faculdade Católica do Maranhão,
E já aproveitando que nós temos a banca de um sacerdote a semana que vem, Clélia, que é lá de Belém, nós devemos pensar em incluir a Faculdade Católica de Belém. É uma pena que eu não vi, que nós podíamos ter chamado o reitor também, porque é importantíssimo, né, nós unir as forças. E para aqueles que não sabem, eu sei que a maioria daqui sabe, Maranhão, parte do Maranhão é considerada Amazônia Legal. Então, é muito bem-vindo o Instituto, né, a Faculdade Católica do Maranhão, mas a gente deve incluir, né? Eu lembro que em 2004, quando eu chego aqui, Dom Peruso, venho pela Comissão Episcopal da Amazônia para esse projeto, com família, né, um projeto, claro, que ainda é bastante elementar, de família missionária, vim com 3 filhos para cá, pela presidência da Comissão Episcopal para a Amazônia, Dom Jaime Quemelo, e Dom Moacir Greck nos acolhe, né, para nós plantarmos essa primeira sementinha. E fizemos muitas viagens para Manaus, Belém, e hoje eu vejo, inclusive, para São Luís do Maranhão e várias outras cidades menores, não só as capitais, onde o projeto embrionário dessa comissão para a Amazônia, os 50 e poucos bispos da região, eles, mais do que nos convocavam, era quase uma obrigatoriedade a gente pensar, sim, referências de ensino superior católico para essa região, né? Com as mesmas referências do Sul, Sudeste, Nordeste, que já temos várias instituições católicas, né? Para quê? Para formar os futuros profissionais, formar lideranças. Aquilo que a gente vai ver daqui a pouco, eu vou falar rapidamente, né, de um conceito que o pastor, né, o professor Rudolf nos traz, muito importante, que é a questão da enculturação, né? Nós estamos chamando esse simpósio, né, a questão da cultura, a questão da teologia e a espiritualidade, mas um pressuposto, né, para a gente alcançar esse amazonizar, essa recepção criativa, não tem como a gente não se debruçar no aspecto da enculturação, né? Eu li recentemente, agora há pouco, um documento, né, da Teológica Internacional, comissão, um documento de 1988, chancelado nada mais, nada menos, o Placit Regio, como se diz, ou seja, o beneplácito, aprovação, anuência de Bento XVI, ainda o teólogo Ratzinger, né? E aí ele traz, assim, nesse documento, né, ali no item 1, que trata da natureza, cultura e graça, eles vêm com um conceito muito bonito da questão da enculturação, que eu até faço questão, né, de trazer para vocês aqui, como algo, assim, quase um pressuposto para a gente tratar da questão da teologia, da cultura e da espiritualidade aqui na Amazônia. Porque eu estava me referindo em 2004, quando chego aqui, a gente vai para um evento grande em Manaus, um evento muito bonito, e lá nós tínhamos representantes de toda a Amazônia, e eu chegando na Amazônia, né? E, claro, não podia ser diferente, ao escutando aquilo que, né, aquelas pessoas que já estavam aqui mais tempo tinham para nos dizer. E uma das coisas, assim, muito simplesinha que eu aprendi e continuo aprendendo é que na Amazônia nós temos inúmeras Amazônias, inúmeras. São, assim, a cultura, a realidade, né? Todo o contexto, tudo que a gente pode imaginar é muito maior do que se pode imaginar. Então, são muitas Amazônias dentro da Amazônia. Então, isso faz com que o termo enculturação, e aí me reporto, né, exatamente esse documento da Comissão Teológica Internacional, documento de 1988, né, que tinha a presidência do teólogo Ratzinger, e esse termo diz assim, ó, a enculturação inclui a ideia de crescimento, de enriquecimento mútuo das pessoas e dos grupos, pelo fato do encontro do evangelho com o meio social. Aí, apoiado, né, no documento nosso, né, da Gaudium et Spes, continua esse documento e diz: a enculturação é a encarnação do evangelho nas culturas autóctonas e, simultaneamente,
a introdução dessas culturas na vida da igreja. Então, pessoal, eu trago, né, um pouquinho apoiado naquilo que o professor Rudolf nos falava, da importância da enculturação, para dizer o quanto nós temos que continuar, né, mais do que nos reunindo, mas sim nos unindo como igreja, porque o nosso trabalho aqui, né, ele efetivamente nos exige, né, de sobremaneira uma dedicação, uma intencionalidade e, sobretudo, essa unidade, né? Não só estarmos reunidos, mas unidos, né, por esse trabalho que, sem dúvida alguma, né, vai ser fundamental e importante, né, para aquilo que a gente pensa. Eu comentava há pouquinho, antes do Dom Peruso entrar, que há 2 semanas estava no Senado, visitando alguns senadores, que um dos projetos nossos com a inauguração do campus da Católica aqui, um campus moderno com 21 mil metros quadrados, né? Onde a gente teve praticamente todo o período da pandemia, com mais de 150 famílias direto aqui trabalhando, né? Parceiros nossos, terceirizados, mas, sobretudo, uma construtora bastante grande, tinha essas famílias trabalhando conosco durante todo esse período da pandemia. E aí, o que ocorre? Agora nós temos que fazer esse campus funcionar, né? Dar sustentabilidade. Aí estamos com vários cursos da área da saúde, além dos cursos das ciências sociais e humanas que nós já temos, e tivemos no Senado tentando viabilizar, junto com os cursos mais fáceis, que hoje dá para submeter no EMEC, no sistema do MEC, o curso de medicina também. E aí, nesse meio tempo, nós estávamos com uma audiência dos Yanomamis. E aí o Dom Roque, o Dom Peruso, nosso arcebispo aqui, tinha sido convocado para uma audiência pública. Aí, nesse meio tempo de estar conversando com os senadores lá para o apoio desse curso da medicina da Católica de Rondônia, eu consegui assistir um pouco das audiências lá dos Yanomamis. Em um determinado momento, o Dom Roque foi falar para os senadores, né, para as pessoas que estavam participando, e eu achei muito interessante o relato dele, não tanto como arcebispo e bispo lá, que foi de Roraima, mas como presidente do CIMI. E ele dizia, né, vocês não imaginam o que é o contraponto que existe, né, aqueles que estão a favor, contra toda essa questão, né, toda essa saga, esse martírio, nessa luta dos Yanomamis, mas uma coisa assim que me tocou bastante foi quando ele dizia, né, para os senadores, para as senadoras lá, que a Igreja Católica, ele como bispo e toda a história, né, nunca, né, em determinado momento, foi falado com os Yanomamis sobre a questão de religião, sobre a questão de Deus, né? E aí eu entendo, né, lendo esse documento da Igreja, né, do Ratzinger, desse grande teólogo que foi o nosso Papa Bento XVI, o significado efetivo, né, do que é a enculturação, o que é o respeito, né, pela cultura, o que é realizar o cristianismo, como fez os jesuítas, né, lá em 1974, né, na Índia, quando eles cunharam esse conceito, né? Então, com isso, eu quero dizer para vocês, muito trabalho, muito estudo nesses 2 dias de simpósio, né? Que com alegria a gente acolhe um evento desses, sobretudo para nós finalizarmos com chave de ouro, né, esse primeiro tramo dessa parceria. Eu acredito que a PUC-Paraná, com todo o know-how, tendo a chancela desse grande arcebispo, né, que está presente hoje aqui conosco, nós temos muitos outros, né, passos e caminhos a percorrer, né? Então, também com alegria, como dizia a professora Clélia e o professor Rudolf, né, eu encerro a minha fala desejando, né, boas-vindas, né, para esse simpósio e que continuemos, como dizia vocês já, amazonizar a nossa Amazônia. Muito obrigado a todos e a todas, em especial a professora Clélia pelo convite. Obrigada, professor Fábio, pelas suas palavras, pela sua paixão pela educação
e pela sua coragem missionária, né? O senhor é um Amém. grande missionário. Muito obrigada. Passamos agora, então, as palavras ao Dom José Peruso, nosso arcebispo e grande chanceler da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É isso mesmo, não, mas... Alô, ouvem-me? Sim, muito bem. Bom, professora Clélia, eu não sabe como eu me sinto lisonjeado quando a senhora me põe esses títulos de arcebispo e de grão-chanceler. Só por isso já vale a pena eu ter me apresentado aqui. E vou passar o dia todo gratificado porque os meus títulos foram mencionados. Após essa introdução, vamos lá. Primeiro Simpósio Internacional. Ao ver o título, imaginei ou é muita solenidade ou há muito de verdade. Ao inteirar-me melhor, eu percebi que há muita paixão, sonhos, sadios anseios. Estamos próximos da Semana Santa e podemos nos servir do que o calendário litúrgico nos propõe. O Senhor Jesus e os seus discípulos só puderam compreender o que houve em Jerusalém, não só porque tiveram, no caso, o Senhor Jesus, grandeza de fé e de confiança na providência do Pai, na misericórdia do Pai, na solidariedade de Deus com os seus. Não apenas por isso, mas conseguiram chegar a Jerusalém porque antes disso estiveram na Galileia, entraram nas casas de famílias, tocaram em pessoas humildes, até em leprosos, algo impensável para aquela época. Transpuseram fronteiras, entraram em casas de pagãos, e assim vai. Jerusalém teve sentido na medida em que a Galileia, com todas as suas pluralidades, que a Galileia era muito plural, Galileia dos gentios, assim fala Mateus. Jerusalém teve sentido porque antes de Jerusalém, onde tudo parecia ser dominado pela conjunção entre religião e poder, antes disso, puderam vivenciar, sem poder, mas com muita partilha, tantas diferenças. Esse simpósio amazônida, vamos falar assim, e para amazonizar, não me parece que seria apenas amazonizar os amazônidas, mas para que nos deixemos iluminar por tudo o que é amazônida. E eu percebi, desde que me apresentaram este projeto, ao ouvir a professora Clélia e o professor Rudolf, eu percebi a paixão com que falavam. Não era apenas um ideário acadêmico, mas antes disso pareceu-me que mergulharam naquela potencialidade de sentido que deflui do encontro das pessoas que desarmadas querem se entreolhar e se deixar enriquecer um pelo outro. E isso, em termos teológicos, faz lembrar as opções do próprio Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas também daqueles primeiros discípulos. Paulo só conseguiu levar o evangelho para fora da Palestina porque ele conhecia muito bem os traços da cultura helênica, um histórico da cultura judaica e uma capacidade imensa de ouvir
pensamentos, experiências, encontros e também deparar-se com limites. Parece que o que simpósio, até a palavra sim, o prefixo grego para dizer juntos. Os que estão em conflito não estão juntos, confrontam-se, disputam. Simpósio, ouvir juntos. Eu quero cumprimentá-los por tudo isso. O resultado não se sabe qual será, mas já temos encantos uns pelos outros. Em tempos em que tudo vira disputa, há até um caráter profético nesta expressão inteligente de unidade. Vamos usar a inteligência, o respeito, o afeto e a reflexão para que tudo isso se torne pesquisa e seja denso de futuro e de fecundidade criativa em favor daqueles que lá vivem e daqueles que desde aqui se deixam ensinar reciprocamente pela riqueza que vem de lá e por aquilo que podemos levar para que outros também cresçam. Sabe, na tradição bíblica, a palavra diabo e a palavra divisão vêm da mesma raiz. Onde houver divisão, influxo dele. Mas também na tradição bíblica, onde atua o Espírito Santo, expressões de unidade. No Pentecostes, vieram de todas as partes. Cada um ouvia em sua própria língua, e apesar das tantas diferenças, ou graças às muitas diferenças, conseguiram perceber-se irmãos e um único povo. Parabéns pela iniciativa. Há aí um caráter acadêmico, universitário, pesquisa, investigação e muita fraternidade. Experiências assim, eu não tenho dúvidas, procedem do Espírito de Deus. Um grande abraço a todos. Muitíssimo obrigada, Dom Peruso, pelas suas palavras, sempre inspiradoras, inovadoras, e que nos lançam sempre para frente, nos colocam sempre um pouco mais de entusiasmo à causa da evangelização. Agradecemos, então, ao professor Rudolfo, ao professor Fábio, ao Dom Peruso por esse momento inicial, e vamos fechar esse momento com uma poesia. E aí eu convido ao Vitor, que é o representante desta turma, para que ele proclame a poesia para nós. E em seguida... O mestre Vitor, né, professora Clélia? O mestre Vitor, Mas não é qualquer Vitor, é o mestre, né? É o mestre Vitor. Obrigada, Padre Fábio. Então, boa tarde. vai, mestre. Boa tarde a todos e todas, Dom Peruso. A poesia é de um amazônida e amazonense, conhecido de todo o Brasil e até fora, Tiago de Mello. Para os que virão, é o nome. Como sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe, me dando por inteiro, sabendo que não vou ver o homem que quero ser. Já sofri o suficiente para não enganar a ninguém, principalmente aos que sofrem na própria vida a garra da opressão e nem sabem. Não tenho o sol escondido no bolso de palavras. Sou simplesmente um homem, para quem já a primeira e desolada pessoa do singular foi deixando devagar, sofridamente de ser, para transformar-se muito mais sofridamente na primeira e profunda pessoa do plural. Não importa que doa, é tempo de avançar de mão dada com quem vai no mesmo rumo, mesmo que longe ainda esteja de aprender a conjugar o verbo
amar. É tempo, sobretudo, de deixar de ser apenas a solitária vanguarda de nós mesmos. Se trata de ir ao encontro. Dura no peito, arde a límpida verdade de nossos erros. Se trata de abrir o rumo. Os que virão serão povo, e saber serão lutando. Tiago de Beca. Obrigada, mestre Vitor. E agora, então, nós passamos ao momento da conferência. E para coordenar a mesa da conferência, eu gostaria de chamar o padre Rafael, que também já é mestre desta turma, e o Irã, que também já é mestre desta turma. Por gentileza, padre Rafael. Uma boa tarde a todos. É uma alegria poder estar aqui falando com vocês, né? Estou com um pouquinho de instabilidade aqui na internet, mas a gente vai ajeitando, né? Diante disso tudo, né, que nós estamos podendo contemplar aqui, é muito importante nós também frisarmos que esse simpósio ele é fruto, né, de um trabalho que nós podemos vivenciar aqui na Amazônia, né? Que riqueza podemos colher esse fruto, né, dos nossos trabalhos, dos nossos estudos, cada um com a sua realidade, cada um com a sua experiência. E hoje, de maneira especial, podemos, né, adentrar, né, neste tema, né, sobre a cultura e a educação na Amazônia. Lembrar que cultura, ela é vida, e trazendo para nós essa vida, faz com que o nosso coração educado traga para fora, né, dentro de todo o processo da maiêutica socrática, o trazer para fora essa cultura que é vida dentro de nós. Erroneamente, às vezes, falamos sobre uma cultura de morte. Morte não é cultura, a cultura é vida. Então, educamos, somos educados para que a cultura se transforme nessa vida. E a Amazônia é essa terra de vida. A Amazônia é um lugar teológico. Não pode ligar, não. A Amazônia é um lugar... Não, coisa lá pode aparecer nessa força aí. Não, eu desligo, que eu vou começar a minha cara. Você está sem áudio, padre Rafael. Prontinho. Dom Bernardo teve um imprevisto pastoral agora há pouco, né? Ele está aqui na cidade de Oriximiná, onde eu estou, e pediu-me para pedir as desculpas, porque ele não sabe se conseguirá entrar ainda a tempo da conferência. Ele está numa reunião extraordinária aqui, que ele teve que vir, né? Mas a professora Leidiane está aqui, creio que ele já tem até entrado em contato com ela também pela manhã, né? Já conversaram. E o nosso querido padre Irã, mestre também agora, fará as devidas apresentações da professora Leidiane, que está aqui conosco. Então, cumprimentando a todos e cada um na alegria desse encontro, simpósio interinstitucional, e contracena conosco, protagonizando, sem dúvida, e enriquecendo esta conferência intitulada Cultura e Educação na Amazônia, a professora Leidiana de Souza, mulher que soma qualitativamente na sociedade e na igreja pelos serviços que presta, seja pela missão que desenvolve junto às comunidades de fé, mas como também no exercício da docência e das pesquisas que faz. Os muitos feitos da professora Leidiane não se registra numa legislação sua atuação. Talvez ajude-nos a visualizar e mesmo missionação e doutoranda no mesmo campo do saber.
ao que nos consta, atua profissionalmente no IFPA, de Educação, na Secretaria Municipal de Educação de Marabá e no nível da missão ação no Regional Norte 2, assessorando essa mesma pastoral na Diocese de Marabá. Desse modo, é merecida a sua presença neste simpósio e exatamente nesta conferência a quem a acolhemos, dando boas-vindas e ajude conosco, não apenas este simpósio e esta conferência, a amazonizar o momento e a vida. Professora Leidiane, seja bem-vinda. Com você a palavra, terá 30 minutos Meu para a cordial. exposição de ideias. Algumas perguntas que surgem no caminho da reflexão. Muito obrigada. Obrigada pelo acolhimento fraterno. Boa tarde a todos. Quero saudar com muita esperança e muita alegria nosso querido Dom José Peruso, o qual tive a honra de conhecê-lo aqui em Marabá, no sudeste do estado do Pará. Estava em missão aqui conosco. Que alegria poder reencontrá-lo virtualmente, mas unidos em oração. Quero saudar e deixar o meu abraço a Dom Bernardo, que é o nosso presidente da CNBB Norte 2, Pará e Amapá. Dom Bernardo, juntamente com a professora Clélia, também quero agradecê-la. Recebi um convite do Dom Bernardo e da Clélia para contribuir nesse momento muito importante para todos nós. E estender o meu abraço fraterno, o meu agradecimento e dizer da minha alegria de poder estar aqui com todos vocês. É um momento de diálogo, troca de saberes. Os saberes, eles necessitam dialogar e são nesses espaços de discussão, de debate, reflexão, análise e, sobretudo, encaminhamentos que precisamos cada vez mais fortalecer a cultura, a educação e vivenciar a nossa vida no chão, nas águas e nas florestas da nossa Amazônia. São muitas as Amazônias, e o Papa Francisco, ele declara como querida Amazônia, de uma forma tão carinhosa, respeitosa, mas, sobretudo, trazendo um sonho cultural, social, eclesial, para que, de fato, as Amazônias tenham vida e com dignidade, com respeito. E estou falando diretamente aqui de Marabá, no estado do Pará, sudeste do nosso estado. Eu sou da Diocese de Marabá, temos um trabalho tanto no âmbito educacional, como também social, no combate ao enfrentamento também à violência doméstica e, sobretudo, fazer com que as pessoas e o poder público compreendam que políticas públicas para a Amazônia precisam ser planejada, pensada de acordo com as nossas especificidades. Estamos também assessorando a Pastoral Educação, nosso Regional Norte 2, CNBB, que nos deu a possibilidade de mergulhar cada vez mais no mundo da educação e conhecendo as realidades dos povos da Amazônia, que aí eles trazem a sua cultura, sua identidade, temporalidade, seus sonhos, seus desejos e também seus desafios. E aqui estou à disposição para servir neste momento, neste seminário, nesse diálogo fraterno, onde os saberes vão se dialogando e, sobretudo, se fortalecendo. Então, vamos amazonizar. Nós entendemos que, de fato, esse convite que a Igreja faz a cada um de nós a olhar para a Amazônia, mas não só um olhar, mas, sobretudo, viver na Amazônia, respeitando as nossas culturas, nossas realidades, nos faz recordar muito de uma citação, de uma referência, de uma fala profética de São Paulo VI. Cristo aponta para a Amazônia. Eu confesso para vocês, enquanto missionária, também educadora deste chão amazônico, essa palavra, essa profecia aquece os nossos corações, porque Cristo aponta para a Amazônia.
como muito bem disse um professor na abertura, não somente para as águas e para as florestas, mas também para os povos, para a sua cultura, para a sua realidade, para os nossos desafios e também para as nossas alegrias. Porque a Amazônia tem seus desafios, mas também tem muita coisa boa. A Amazônia também tem muito a ser destacado também para o Brasil e para o mundo, como luta coletiva em prol da dignidade e da vida humana. Então, Cristo aponta para a Amazônia, ele aponta na sua totalidade. E apontando para a Amazônia, precisamos entrar na Amazônia, viver na Amazônia e, sobretudo, que a Amazônia possa viver em cada um de nós. E nós sabemos que o Papa Francisco nos traz esse convite dentro da querida Amazônia, por meio de um sonho cultural. E ele destaca no número 28. O objetivo é promover a Amazônia. Isto, porém, não implica colonizá-la culturalmente, mas fazer de modo que ela própria tire fora o melhor de si mesma. Tal é o sentido da nossa obra educativa. Cultivar sem desenraizar, fazer crescer sem enfraquecer a identidade, promover sem invadir. Todos nós somos convidados a estar dentro do colo, no colo, na verdade, da Amazônia, no coração da Amazônia. Mas é possível vivenciarmos sem tirar o belo, que é a sua cultura, que é a sua identidade. Não é que as políticas públicas irão mudar a Amazônia, não. A Amazônia que vai dialogar para que as políticas públicas vivenciem a cultura, a identidade dos povos amazônicos. E é por isso que nós estamos hoje aqui, para destacar a cultura e a educação na Amazônia. Não é algo preparado fora, para dentro da Amazônia. Pelo contrário, é os povos da Amazônia que luta, que dialoga e que traz mais parceiros para fortalecer essa identidade, o protagonismo e, principalmente, as políticas educacionais, sociais. E nesse sonho cultural do Papa Francisco, que ele nos convida a não só sonhar, mas colocar em prática esse sonho, nós precisamos compreender que a Amazônia ela é uma região rica em diversidade, com inúmeros costumes e saberes populares que dão vida à Amazônia, que dão vida aos territórios, que dão vida às comunidades. E esses povos, aonde eles se encontram? Na cidade, no campo, nas águas e nas florestas. Em tempos pandêmicos, começamos a fortalecer uma discussão com os povos da Amazônia, lutando para implementar uma política educacional dentro do estado do Pará. Então, começamos a realizar online algumas reuniões em tempos pandêmicos e reunimos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, acampados, assentados, quebradeira de coco, extrativistas, povos da cidade e diversas instituições, e começamos a elaborar uma política educacional, diretrizes para o estado do Pará, para uma educação do campo, das águas e das florestas. Porque quando trazemos campo, águas e florestas, destacamos, estamos colocando no centro todos os povos, todas as culturas e todas as identidades. E o mais interessante é que nós realizamos primeiramente uma escuta com os povos, o que eles desejavam, qual era o desejo, o sonho deles, para que a educação, de fato, pudesse dialogar com as suas especificidades. E eles começaram a destacar. E o que eles destacaram é o que já está na legislação, que é uma luta coletiva de muitas entidades e dos povos. Então, se está na legislação e ainda não está vivenciando fortemente essa aplicabilidade, é porque muito ainda precisa ser debatido, muito ainda precisa ser discutido e, sobretudo, respeitar essa legislação que garante aos povos da Amazônia uma educação que coloca no centro a pessoa humana com a sua cultura, com a sua identidade, seus saberes. Então, dentro da nossa Amazônia, dentro dos nossos estados, nos territórios, nas comunidades, nós vamos encontrar os ribeirinhos, pescadores,
agricultores, assentados, acampados, indígenas, quilombolas, extrativistas, quebradeiras de coco, uma diversidade de identidades, que a sua cultura é visível, mas precisa ser o quê? Fortalecida, respeitada e, sobretudo, garantir uma educação que dialoga com a sua identidade, que é uma luta nossa dentro do Estado do Pará, dentro dos fóruns de educação, dentro da Assembleia Legislativa, junto com muitas instituições e movimentos, nos quais eu irei apresentar para vocês durante essa apresentação. Mas é necessário olhar para a cultura dos povos, mas entender que é necessário uma educação que respeite o seu espaço, aonde eles estão vivendo, aonde eles estão morando e, sobretudo, aonde eles desejam realizar os seus sonhos. Eu sou professora na educação do campo, já trabalho há 11 anos. Eu fui criada no campo, na zona rural, vi meu pai lutando muito por uma educação do campo, para que a comunidade pudesse ter acesso. Então, foi necessário estudar até o 4º ano na zona rural, depois ter acesso ao transporte escolar para chegar à cidade e dar continuidade. Então, quem mora na zona rural, quem já morou nas águas, né, ou nas florestas, conhece um pouco dessa dificuldade de você sair da sua casa, sair do seu território, da sua comunidade, e buscar uma educação em outro espaço. Tem uma canção que diz assim: não vou sair do campo para poder ir para a escola, a educação do campo é direito e não esmola. Assim como a educação do campo, das águas e das florestas e da cidade é direito e não esmola, eles têm o direito de estudar aonde eles estão. Eu confesso para vocês que essa é a nossa maior luta, sensibilizar o poder público de permanecer, garantir, não ofertar, é garantir, porque é um direito, que eles tenham acesso à educação em suas comunidades, em seus espaços. Então, é necessário amazonizar a educação. Como? A partir da concepção de uma educação para todos, implementação da Lei Diretriz e Bases da Educação, 9.394/96, que conquista-se o reconhecimento da diversidade e singularidade do campo, uma vez que várias leis estabelecem orientações para atender suas realidades, como exemplificam os artigos 23, 26 e 28, que tratam tanto das questões de organização escolar como de questões pedagógicas. Então, dentro desse espaço da nossa Amazônia, nós vamos encontrar cidade, campo, águas e florestas, mas nós precisamos compreender que para a educação, de fato, tem um rosto amazônico, ela precisa dialogar com o quê? Com a temporalidade, o tempo das chuvas, o tempo da colheita do açaí, o tempo da colheita da castanha do Pará, a temporalidade, o tempo das chuvas, estamos com as chuvas na nossa região norte, as cheias dos rios, então uma educação que tem essa flexibilização com a temporalidade, e também que dialoga com a cultura, com a identidade, com a economia dos povos da Amazônia. Então, essa legislação garante essa flexibilização, garante que a Amazônia, de fato, possa construir os educadores, pesquisadores, os estudantes, os professores, a comunidade, faça parte dessa construção de uma educação que dialoga com a sua realidade. São muitas as legislações para amazonizar a educação, mas é necessário colocar em prática. Por exemplo, um currículo que não dialoga com os povos da Amazônia, ele não garante a sua identidade, a sua cultura. Os povos da Amazônia não se sentem pertença de fato daquele espaço escolar. A escola ela precisa dialogar com a educação. Então, a legislação já garante que a escola pode ter um currículo que dialoga os saberes científicos com os saberes populares e os saberes da terra. Existem também os saberes da terra. Então, é necessário dialogar esses saberes, essa cultura, essa riqueza que existe no espaço dentro da nossa Amazônia. Mas existe a temporalidade. Nós realizamos o ano passado, na campanha da Fraternidade sobre Educação, uma parceria com o Tribunal de Contas do município do Estado do Pará. E nós verificamos que no tempo da temporalidade da colheita da castanha do Pará e do açaí,
os alunos estão evadindo da escola. Então, lá nos dados, nos índices, demonstra que os alunos evadiram, né? Foram embora, mas não mostra a realidade, o porquê que eles evadiram. Já o Tribunal de Contas visualiza para nós que eles saíram porque eles necessitavam sair para trabalhar e ajudar no sustento da família. Então, vejam bem, se a escola, a educação, o poder público não dialoga com a temporalidade dos povos da Amazônia, no tempo da colheita do açaí, da castanha, da cheia dos rios e das chuvas, isso não é invasão escolar. Isso chama-se exclusão, porque ele tem o direito de estudar na temporalidade. Então, o que é necessário? Uma organização, um calendário próprio, uma organização pedagógica para que ele não se sinta excluído no seu contexto amazônico dentro do espaço escolar. E vem a cultura, e vem o calendário, e nós defendemos muito o calendário. Se é tempo da cheia dos rios, é tempo da chuva, da colheita, a escola precisa ser dinâmica. As secretarias de educação, a SEDUC precisa ser dinâmica nesse sentido. Olhar para a realidade dos povos, campo, águas e florestas, e pensar numa proposta, num calendário, práticas pedagógicas, que coloca no centro a realidade dos povos, já que eles lutaram há muito tempo e hoje encontra-se na legislação. Então, vocês irão encontrar muito índice de evasão no tempo da colheita do açaí, da castanha, no tempo da cheia dos rios, porque as escolas ainda não garantem a legislação. E nós visualizamos que isso não é evasão escolar, chama-se exclusão. E é por isso que olhar para a educação na Amazônia precisa ter muita sensibilidade, acolhimento, fraternidade e garantia dos seus direitos. E no Plano Nacional de Educação, lá na meta 7, na estratégia 7.1, vocês irão verificar que estabelece o direito de implantar, mediante pactuação, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a Base Nacional Comum dos Currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos e alunas para cada ano fundamental, médio, respeitando a diversidade regional, estadual e local. Quando o poder público começar a visualizar que os povos já lutaram, as entidades, por uma educação e garantiram na legislação, de fato, vamos verificar uma educação que dialoga com a realidade dos povos da Amazônia. É necessário, com urgência, que o poder público pense, reflita uma educação voltada para os povos da Amazônia. E quando nós colocamos uma educação voltada, não é somente a escola, são também políticas públicas, porque elas dialogam. É necessário o transporte escolar, é necessário uma rabeta, um barco, porque são diversas realidades, diversos espaços onde é necessário garantir uma educação de qualidade. Eu quero trazer para vocês um poema do professor Salomão Raj, um grande pesquisador e amigo nosso, parceiro aqui na Pastoral da Educação, que ele destaca: vidas amazônicas, humanas e não humanas, importam. A Amazônia viva importa. A vida dos povos das Amazônias importa. Vamos amazonizar o mundo com a Amazônia viva. Vamos amazonizar a educação, aprendendo com os povos do campo, das águas e das florestas da Amazônia. E é por isso que sempre destacamos povos da cidade, do campo, das águas e das florestas. Porque não é só das águas ou da floresta, é falar das pessoas que ali vivem, que ali sonham, que ali têm um desejo de estudar de acordo com suas realidades. E o muito que se tem feito. Estou me reparando uma virose, gente, desculpa. A gripe está muito forte aqui na minha região. O muito que se tem feito pela educação na Amazônia. Perdão. Muitas são organizações, os movimentos sociais e ONGs, instituições e pessoas que se empenham pela educação na Amazônia. Primeiro, são os povos da cidade, campo, águas e florestas.
eles se empenham pela educação. Os movimentos sociais, universidades, vocês são um exemplo para nós. Pesquisadores, OAB, Ministério Público, Fórum Nacional de Educação, Campo, Águas e Florestas, e fórum estaduais e regionais. Mas quero destacar a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Trabalha muito pela educação na Amazônia. E a legislação que temos hoje é fruto dessas instituições, entidade, junto com os povos da Amazônia. Porque a igreja tem essa sensibilidade humanista e olha para os povos para que eles tenham acesso à liberdade, à igualdade, ao trabalho, à saúde, moradia, educação, água, alimento, entre outros. Muito se foi feito pela educação na Amazônia, porque os povos e as entidades estão unidas para defender uma Amazônia, uma educação Amazônia com rosto amazônico para todos e todas. Mas nós estamos com alguns desafios que não surgiram hoje. Nós precisamos enfrentar os desafios que vêm sendo carregados ao longo dos anos. Mesmo com as legislações, muito ainda precisa ser realizado em prol da educação na Amazônia. O primeiro, elevar a qualidade de ensino. É necessário uma qualidade de ensino não só na estrutura física, não só no prédio, mas elevar a qualidade de ensino, fortalecendo capacitação e formação para os professores, valorizando os nossos educadores e os nossos pesquisadores. Muitos precisam sair da Amazônia para estudar, ótimo, isso é excelente, mas precisamos fortalecer formação continuada para os professores também em nossos territórios, em nossas comunidades. Aumentar índices de aprendizagens e conclusão de estudos. Muito se fala em acesso à educação, mas para ter acesso é preciso ter permanência, aprendizagem e conclusão de estudos. Para que o estudante permaneça, aprenda e tenha a graça de concluir os seus estudos, é preciso políticas públicas. É por isso que a educação ela anda sempre junto com as políticas públicas, porque uma depende da outra. Se existe uma escola na zona rural, em uma vila, em um assentamento, mas não tem unidade básica de saúde, a família vai sair daquele território e voltar para a cidade. Então, a nossa luta é para que ele tenha direito de estudar em seu território, em sua comunidade. Não somente acessando, porque muitos estão matriculando. Lá no censo temos dados de acesso à educação, mas muitos não conseguem permanecer, aprender e nem chegar à conclusão por ausência de políticas públicas que dialogam com a realidade dos povos da Amazônia. Como eu citei inicialmente, na temporalidade. Principalmente na temporalidade, há um grande índice de evasão, porque há uma ausência de políticas públicas de planejamento e, sobretudo, colocar em prática a legislação oriunda da luta dos povos, da igreja e de muitas instituições. Formar a geração futura para o humanismo solidário também é um desafio, mas que nós estamos sendo agora fortalecidos com o Pacto Educativo Global, que estamos trabalhando em nossas realidades, um pacto com o rosto amazônico, para formar pessoas humanas comprometidas também com a vida, com a dignidade humana, comprometida com a Amazônia, comprometida com os povos, comprometida com a casa comum. E auxiliar a trilhar o seu próprio caminho. Se fala muito do projeto de vida, mas precisamos falar de um projeto de vida que dialoga com um projeto de sociedade. Aí educar para o humanismo solidário. É olhar para um projeto de vida, mas eu preciso entender que existem outras pessoas ao meu redor, que é necessário ter essa sensibilização. E nessa nossa caminhada, nós vamos compreendendo que ainda existem algumas preocupações dentro do contexto amazônico, dentro da nossa realidade, que não é só a nossa, acredito que em todo o nosso Brasil ou no mundo, a saúde do professor. Como é necessário ter esse cuidado com a saúde do professor. Na pandemia, nós visualizamos muitas matérias, até no Fantástico, mostrando os professores de Santarém, professores ribeirinhos das águas,
levando o caderno de atividade até as escolas, perdão, até as casas, até as famílias, para que os alunos pudessem ter acesso ali ao seu material e estudar. Então, estavam enfrentando em um barco, remando, para chegar até a família. Muitos visualizei aqui mesmo, no campo, a luta para chegar o material até as famílias, até os nossos estudantes. E os estudantes que não têm acesso à internet ficaram prejudicados no período da prova do Enem, porque quem tinha acesso à internet teve a possibilidade de ter muitas plataformas, né? De ter muitos cursos, formações e informações. E também muito que nos preocupa também a fome. Muitos alunos, estudantes, muitos dos povos da Amazônia têm acesso à alimentação quando tem no ambiente escolar. Quando entram na escola, a primeira merenda, a sua primeira refeição é a merenda escolar. A fome ainda é gritante nas comunidades, nos espaços, nos territórios. Isso precisa ser discutido. Não adianta eu querer só falar de uma educação que dialoga com os povos da Amazônia, sem esquecer que ele precisa comer, que ele precisa de alimento, ele precisa viver, ele precisa estar nutrido. Porque um aluno que não recebe uma alimentação saudável, não tem o direito à alimentação, ele irá padecer e ser prejudicado também no seu rendimento. E nós estamos preocupados não é com o índice de conclusão, nós estamos preocupados com aquela vida que vai crescer saudável, que aquela vida vai ter um direito à alimentação saudável. Então, a fome ainda é gritante, sim, nesses espaços. A ausência de políticas públicas é uma tecla, é algo que vamos sempre discutir. Precisamos, sim, de escola, de educação, de valorização, mas precisamos conjuntamente de políticas públicas, precisamos de centro de assistência social, precisamos de unidade básica de saúde, acesso à estrada, é necessário transporte escolar e, sobretudo, é necessário dignidade para todos e todas. Todos têm o direito de viver com dignidade, mas o importante de tudo isso, em meio aos desafios, os povos sempre estão na luta, em constante movimento. A educação na Amazônia ela está sempre em movimento, sempre se fortalecendo, sempre buscando cada vez mais que esse direito seja garantido em conjunto. Quando nós pensamos em uma educação para os povos da Amazônia, estamos pensando em todos, na cidade, no campo, nas águas e nas florestas. Mas a nossa grande preocupação, e eu quero trazer para vocês essa informação, que existe há muito tempo fechamento de escolas. As escolas estão sendo fechadas porque existe uma portaria de matrícula. A portaria de matrícula é um documento que disponibiliza o quantitativo de alunos para abrir uma turma. Então, se você não tem aquele quantitativo de alunos, aquela escola, aquela turma, ela não será autorizada a funcionar e futuramente aquela escola irá fechar. Então, a nossa luta hoje, principalmente no estado do Pará, estamos aí no 6º seminário de combate ao não fechamento das escolas, é sensibilizar o poder público a deixar as escolas nas comunidades, principalmente, gente, no campo, nas águas e florestas, são os mais prejudicados. Então, infelizmente, existe o fechamento de escolas hoje. No Brasil, temos dados de vários estados que estão no bandeiramento vermelho e o Pará está no bandeiramento amarelo. Mas nós estamos sempre sensibilizando o poder público à permanência das escolas, independente do quantitativo de alunos. E na LDB, no seu artigo 28, destaca: as escolas públicas do campo, indígenas e quilombolas só podem ser fechadas se a comunidade concordar com o fechamento e depois que o Conselho Municipal ou Estadual de Educação apresentar um diagnóstico dos impactos do fechamento da escola na vida dos estudantes da comunidade. Olha só, a LDB já deixa bem claro nessa legislação: ninguém pode sair fechando escolas. É necessário ter um diálogo com a comunidade e um parecer técnico dos conselhos. E isso não está acontecendo, muito visível no Brasil, na verdade, não é só aqui no Pará, viu, gente? Não somente na nossa Amazônia, nos estados que compõem a Amazônia, mas isso é no Brasil. Então, essa luta para não fechamento das escolas é necessário ser coletiva. Já denunciamos, levamos essa carta na sede da CNBB Nacional, já levamos para o Ministério Público. Existe uma frente de instituições unidas, fóruns, os povos, movimentos sociais, estamos lutando para que as escolas não sejam fechadas.
Porque quando fecham escolas, fecham oportunidades, sonhos. E sabemos que quando não respeita uma legislação, torna-se crime. Então, esse diálogo é muito importante eu repassar para vocês dos enfrentamentos que nós estamos passando junto com os povos, para que as escolas não sejam fechadas. Elas precisam ficar sempre abertas para que todos tenham direito ao acesso à educação. E já que estamos falando de uma educação da cidade, do campo, das águas e das florestas, nas Amazônias, e demarcando a nossa Amazônia aqui brasileira, nos fica esses questionamentos. Como pensar a educação e a escola do campo, das águas e das florestas do nosso próprio lugar, da Amazônia? Que políticas e práticas educacionais formular com o nosso jeito de ser, de sentir, de agir e de viver nos territórios amazônicos? Como afirmar nossa identidade cultural nos territórios da nossa Amazônia? E eu quero encerrar com esse poema, que é um poema com inspiração em Antônio Bispo dos Santos. Nós somos da Amazônia, não queremos ser donos da Amazônia. Nós queremos que a Amazônia seja dona de nós, estar à disposição da Amazônia. Nós queremos ser da Amazônia. Nós nascemos no ventre das mulheres para viver no colo da Amazônia. E vivendo no colo da Amazônia, nós queremos que todos e todas tenham direitos de viver com dignidade, com respeito e com amor ao próximo. São essas minhas considerações. Eu espero poder ter contribuído com vocês nesse espaço que me foi apresentado, proposto, e nós estamos aqui à disposição para fortalecer uma educação que dialoga com as especificidades dos povos, da cidade, do campo, das águas e das florestas. Muito obrigada e vamos, com muita fé e força e fraternidade, amazonizar sem perder a ternura. Que riqueza para nós, né? Essa fala, esse conteúdo, né? Esse esclarecimento também, né? Essa diversidade essa riqueza diversa que nós temos aqui na Amazônia. Eu gostaria de ressaltar, né, querida Leidiane, a questão, né, que você colocou de maneira tão clara para nós, né? Esse diálogo com a temporalidade, né? Como que isso abre para nós aqui diversos pensamentos, olhares, né, para juntos sonharmos com um novo, né, enxergarmos as Amazônias. E eu trago isso também como uma partilha pessoal, como paulista, vivendo na Amazônia há 2 anos, né, como que a cada dia tudo isso vai se tornando novo, né, um desbravamento e, ao mesmo tempo, uma metanoia, uma mudança de mentalidade, né? Um abrir-se para, como eu disse, esse lugar teológico que aqui existe, né? De diversas culturas, de diversas realidades, mas com uma riqueza singular. Então, agora, nós vamos abrir nesses espaços aqui para algumas perguntas que já tem, né? O Irã vai conduzir esse momento aqui, algumas pessoas já fizeram, outras pessoas também podem colocar as suas perguntas, né, ali no nosso chat, para a gente poder ir direcionando, partilhando e conversando aqui. Muito bem, nós temos algumas perguntas, entre elas a do Vitor, que ele pergunta: professora Leidiane, como o Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco pode encontrar eco e inspiração na Amazônia? Eu não sei se a senhora quer que digam todas que estão aqui ou uma por vez. Acho que uma por vez, né? Melhor. Primeiramente, muito obrigada, professor mestre Vitor,
meu irmão aqui do Regional Norte 2, muito obrigada por essa pergunta, gostei muito. Eu confesso que eu amo o pacto. Gente, o Pacto Educativo Global chegou no momento certo, já vamos aí celebrar 3 anos de pacto, não é? Mas o Pacto Educativo Global, ele mostra claramente como ele dialoga com a Amazônia. Primeiro, ele traz a tríade, né? Família, escola e sociedade. Nos povos da Amazônia, nós trabalhamos muito isso, a família que vai buscar lutar por uma educação, é a família que vai lutar por políticas públicas, sempre é o pai, a mãe, alguém da família que está ali na associação. Então, essa tríade é uma rede educadora, ou seja, família, escola e sociedade. Olhando hoje para a nossa realidade na Amazônia, nós já estamos vivenciando o que o Pacto deseja, inclusive no subsídio já mostra que é um exemplo extraído também da zona rural, que é o campo, né, que trabalha sempre em prol da educação, a família, a escola e a sociedade coletiva em torno da educação. A própria tríade já mostra que dialoga com o nosso jeito de ser, que nós aqui não caminhamos isolados, nós não sabemos caminhar isolados, nós caminhamos coletivamente. Eu acho muito bonito isso, ninguém consegue caminhar sozinho, é um trabalho coletivo. E o pacto é isso, é um trabalho coletivo em prol da educação. E um outro ponto, casa comum. O pacto é a inspiração da casa comum. Muito se tem discutido, né, o cuidado com a casa comum, olhando para o nosso contexto amazônico, mas que não é só aqui, é no mundo. Esse cuidado precisa ser global, né? É global, com todos e todas. Mas para que o pacto tenha realmente, possa se encarnar, que estamos falando muito isso, né? Pós-sínodo, né? Encarnar na Amazônia, é preciso transparecer a nossa caboclicidade. Somos caboclos, gente. Somos caboclos e precisamos ter orgulho disso, que nós somos campo, águas e florestas. Ora, eu sou ribeirinha porque minha cidade tem um rio, passa o rio Tocantins e Itacaiunas, né? Ora, eu sou da floresta porque eu sou, minha mãe indígena, somos Guajajara, né? Minha mãe é do Maranhão, Guajajara, ela é prima da nossa ministra, né? Então, ora, eu sou da cidade porque eu estou na cidade. Ora, eu sou do campo porque eu trabalho no campo. Então, essa mistura, essa força, essa energia é muito visível, não é só na Leidiane, em todos nós. Então, o que o pacto precisa agora? Na verdade, não é o pacto, nós precisamos nos encarnar nele, trazer que o pacto tem esse rosto amazônico, colocar o Pacto Educativo Global em prática nas escolas. Temos agora um dicionário, né, que foi construído pela CNBB e a SM Educação, a NEC, e outras instituições, CRB, que eu amo muito, e traz o dicionário, como trabalhar isso dentro das escolas e instituições. Então, agora o que é necessário? Trazer para as escolas, fazer com que os povos da Amazônia se encontrem no pacto. Eu confesso para vocês, quando eu vejo um pacto educativo global, eu já visualizo esse modelo que o pacto quer, que o mundo inteiro faça o que já estamos fazendo, discutindo educação, vida das pessoas, humanas e não humanas, cuidando da casa comum de uma forma organizada, coletiva. Não é só a educação, não é só do Estado, não é só da família, não é só da escola, não é só das universidades. A educação, a vida humana é de todos nós. Muito bem, tem mais uma outra aqui, que vai na seguinte direção. É da Ivoneide Viana de Queiroz. Ela pergunta: em que medida o atual Ministério dos Povos Indígenas com Sônia Guajajara irá garantir aos povos originários o acesso à educação? Olha, gente, eu confesso que nós estamos, assim, muito esperançosos. Primeiro, por ser um ministério que trabalha diretamente, necessita garantia, né? Agora temos o Ministério dos Povos, então é necessário que o ministério agora realmente faça esse trabalho integrado. O ministério ele só vai dar uma devolutiva que nós estamos sonhando para os povos se trabalhar de uma forma integrada, ou seja, reunir o Ministério da Educação, Saúde, Social, todos de uma forma integrada, porque é pensar um pacto dentro do Ministério.
Nós sabemos que tem a escuta, os povos irão dizer, se a gente estiver, olha, em uma reunião com os povos Campo, Águas e Florestas, a primeira coisa que eles irão discutir é a educação. Eu falei isso na reunião com os bispos do Regional Norte 2. O primeiro assunto deles, pauta, é a educação, porque eles querem ter acesso em seus territórios, eles querem uma escola, isso é lindo, eles querem um currículo, desejam estudar. Então, isso já nos encanta. Mas para o Ministério, de fato, atender o apelo dos povos, não ficar somente na escuta, fazer a escuta, e de uma forma planejada, integrada com os demais ministérios e instituições e organizações que cuidam dos povos, por exemplo, o CIMI, né, o nosso Conselho Indigenista Missionário. Ele tem um trabalho fantástico. Então, a REPAM, temos muitas frentes que cuidam dos povos, mas é necessário agora um planejamento estratégico para atender as políticas públicas, como eu disse no início, na palestra. Educação, sim, mas vem a continuidade, saúde, social, alimentação, transporte, um planejamento estratégico de políticas públicas para atender, de fato, hoje o sonho dos povos. Hoje está a Sônia ministra, mas lá com a Sônia Guajajara, a nossa ministra, está todos nós, todos os povos da Amazônia, porque ela vai olhar para os povos indígenas, mas ela tem que entender que existe o campo, águas e florestas, e eu tenho certeza que ela vai ser sensível a essa causa, porque os povos do campo, acampado, indígena, ribeirinho, quilombola, eles lutam coletivamente. Então, eu espero que esse ministério tenha sempre esse olhar afetuoso para o território, para a comunidade, mas entender que todos nós estamos lá, os sonhos e os desejos, mas que essa política pública seja de forma integrada. Que coisa boa. Então, aqui tem alguma reação da Kedma Aparecida, que diz: hoje recebi de um padre do Amazonas que a celebração da bênção dos Santos Óleos será hoje, uma semana antes das nossas aqui no sul do Brasil. É uma adaptação para que os padres possam participar e também dá tempo de irem celebrar nas comunidades na Semana Santa e Domingo de Páscoa. É viver a realidade no chão de missão. Eu quero dizer para a Kedma que não só lá no Amazonas, de fato, mas aqui no Maranhão, que é parte da Amazônia, que chama Amazônia Legal, também se vive essa experiência. Inclusive, eu sou da Diocese de Balsas, aqui no estado do Maranhão, e nossa missa da unidade dos Santos Óleos foi ontem, exatamente por conta das distâncias que são as paróquias da sede, né, da diocese. Por exemplo, nesse exato momento eu estou em Balsas, mas temos paróquia que está a 320 quilômetros daqui da sede. Agora, você imagine o que é isso se realmente acontecesse na Quinta-feira Santa, para o padre participar da missa da unidade na sede e ter que se deslocar para essa paróquia a mais de 300 quilômetros. De uma ponta a outra da minha diocese, caminha praticamente para 600 quilômetros. São 68 mil quilômetros quadrados a nossa diocese, que corresponde aí a 18 municípios. Eu parto aqui exatamente de onde eu me acho, imaginando e tentando visualizar a realidade do estado do Amazonas, do Pará e tantos outros que formam essa linda região. Para dizer, são os desafios e a pastoral exige-nos a gente pensar as diversas maneiras para poder minimamente atender à realidade. Então, estou dizendo daqui da minha realidade, mas é uma reação dela fazendo referência ao estado do Amazonas, à realidade do Amazonas. É isso aí mesmo. Como ela disse,
é viver a realidade no chão da missão. E na sua fala, professora Leidiane, eu destaquei acolhimento, fraternidade, reconhecimento de direitos como 3 elementos importantíssimos, seja para o poder público, mas também para quem deseja pensar uma educação que atenda à realidade amazônica. Nós havíamos estipulado para você 30 minutos, mas como não apareceu, por razões pastorais, o Dom Bernardo, você pode também desfrutar ainda mais de alguns minutos, caso queira. Eu quero. Eu desejo, assim, trazer mais um ponto para vocês, alguns desafios da educação também, quando existe a ausência das políticas públicas no contexto amazônico. Eu quero só trazer uma experiência nossa aqui, da nossa diocese, que não é só aqui, isso é geral, acho que vocês já ouviram falar isso no Marajó, em outros lugares. A questão da violência contra mulheres, meninas e adolescentes. Em 2019, eu, como falei que sou professora, trabalho em educação do campo, então faço acompanhamento pedagógico nas escolas da zona rural, e chegou em uma escola, eu fiz um acompanhamento, a diretora disse que estava tendo muita evasão escolar, principalmente de menores, meninas, né, porque estavam a gravidez precoce, muita violência, e comecei a pesquisar, já era professora, mas aí já era missionária ao mesmo tempo, né, não tem como a gente separar isso, né. E eu participava do Conselho da Mulher, na época, no município, pela Diocese de Marabá, e saiu uma denúncia no jornal, e o nosso bispo se posicionou, Dom Vital foi o único que teve coragem, né, eu confesso, e ele disse que, como bispo dessa diocese, ele queria que essa investigação pudesse ser apurada e que, de fato, a justiça pudesse acontecer. O que estava acontecendo? Muito índice de violência, gente, contra criança e adolescente, principalmente na região do Rio Preto, na zona rural, no nosso município de Marabá. Então, isso, né, chamou a atenção das autoridades, enfim, realizaram uma oitiva e pronto, ficou nisso. Eu falei, Dom Vital, vamos lutar por uma política social para o campo. E apresentamos essa propositura em Brasília, não deu certo. Em 2019, apresentamos em outros lugares, não deu certo. Quando apresentamos no Ministério Público do Estado do Pará, em Belém, o doutor Franklin Lobato, ele acolheu a propositura de ter um CRAS, um Centro de Referência Social, na região do Rio Preto, para combater essa violência, porque é uma política de prevenção. E essa audiência foi parar no Ministério Público, aqui em Marabá, junto com a Prefeitura e uma empresa mineradora. E nós solicitamos, já que estava tendo muita violência e não estava tendo uma capacitação, uma formação com aqueles trabalhadores oriundos de diversos lugares, que a empresa também se responsabilizasse, sabe, gente? E entramos no Ministério Público com essa ação, ganhamos essa ação, primeiro o prefeito foi muito sensível, disse, Leidiane, vamos construir sim, e ficou acordado uma CT entre empresa e prefeitura, né? Agora, brevemente, haverá uma nova audiência para iniciar as obras, né? Mas eu digo para vocês assim, tudo isso é ausência de política pública, é ausência de segurança, é ausência de um olhar para essas comunidades. Como eu falei, não adianta, vamos lutar por uma escola? Vamos lutar por um currículo? Vamos lutar pela merenda, pelo transporte, formação continuada para os professores, mas se falta o social, se está faltando a saúde, se falta a estrada, moradia digna e alimentos, o povo padece. Então, é educar além das práticas pedagógicas e além do muro das escolas. É uma realidade que aconteceu aqui em nossa diocese, que foram 4 anos, gente, para essa política ser, digamos assim, acordada, né? Fechada, consolidada, ainda falta construir, mas está documentada no Ministério Público, e o Ministério Público é muito nosso parceiro nessa luta, junto com os povos. E eu fico parando para pensar, né? A gente se discute muito políticas públicas dentro das sedes, dentro das câmaras, das prefeituras, muito na cidade, e as pessoas vão esquecendo, as autoridades, de olhar para
as águas, os ribeirinhos, os indígenas, né? Os quilombolas, os camponeses, e não adianta, é necessário falar sobre isso. Eles existem, são vidas, são pessoas humanas, temos o mesmo direito que quem da cidade tem, quando ainda tem precário, né? Imagine quem tem que está na zona rural, porque lá o que acontece? Tá a escola é porta de entrada para tudo, o professor lá tem que ser tudo, ele tem que acolher toda a vulnerabilidade daquela comunidade. Quando ele procura a escola, ele vai procurar depois a igreja católica e outra igreja, né? As outras igrejas. Então, na zona rural, e não é só na zona rural, em outras comunidades, outros territórios, eles procuram sempre como esperança a igreja e a escola. E a escola já tem sua demanda, já tem muito, né, para desenvolver, muita responsabilidade, mas por ausência de outras pastas, de um trabalho municipal, estadual e federal integrado, a sobrecarga fica na escola. E aí que eu fico preocupada com a saúde dos nossos professores. Aí eu penso na criança, no adolescente que sofre violência, porque a partir do momento que ele não tem seus direitos garantidos ali no seu espaço, no seu território, onde ele vive, o seu direito já é violado, né? Já é uma violação de direitos. Como eu vou falar de direitos humanos se ele não está tendo nenhum acesso digno a uma moradia, uma alimentação e educação? Então, quando falamos na Amazônia, dos povos da Amazônia, nós lutamos pela educação, mas a luta tem que ser conjunta, integrada, com saúde, moradia, né? Alimentação. A Coisa da Fraternidade traz muito visível esses dados da fome. Estamos trazendo assistência social, programas sociais, tudo coletivo, porque tudo isso, gente, tudo que nós estamos hoje falando e lutando, essa ausência hoje é gritante no contexto amazônico. Repito, só vamos mudar esse cenário quando nossas autoridades, de fato, pensar um plano de governo voltado para os povos da Amazônia. Ou seja, os povos da Amazônia é necessário hoje assumir cadeiras, espaços de fala e de decisão, não só de fala, mas é necessário também assumir espaço de decisão, seja nas câmaras municipais, seja na Assembleia Legislativa, seja nas prefeituras, né? No Congresso, já estamos avançando nesse sentido, mas muito ainda precisa, já estamos nos ministérios, mas muito ainda precisa ser ocupado com um objetivo único, para que a política de fato seja implementada com o rosto amazônico, com a distância dos povos da amazônico, com o espaço geográfico, com a dimensão geográfica que existe na nossa Amazônia. Se os governantes não pensarem dessa maneira, a política pública, se não olhar para a nossa geografia, não olhar para a nossa dimensão geográfica, a política pública não será efetivada. Ficará sempre sendo urbanocêntrica e os povos serão excluídos. E como vamos estudar? E como vamos trabalhar? Como vamos ter acesso às universidades? Se não estamos comendo, se não estamos tendo acesso à saúde, ao social, e ainda tem esse agravante. E ainda estão sofrendo violência, abuso e exploração. Essa fala, que nós estamos aqui diariamente, estamos hoje na rede de proteção de enfrentamento à violência, já estamos motivando para que tenham mais conselheiros, que tenha mais presença da igreja nos conselhos de direito, porque acreditamos que nos conselhos também luta por políticas públicas, é um espaço de não só denunciar, mas planejar e lutar porque a política pública chega nesses espaços tão esquecidos do poder público. Muito bem, Leidiane, muito obrigado pelas suas explanações, afinal nos ajuda muito a pensar. Afinal de contas, põe em evidência a missão da igreja perante o ingente desafio de evangelizar no atual e plural contexto cultural, marcadamente de desencontros, mas não deixa de ser um lugar habitado por Deus em Jesus de Nazaré, que é o paradigma do encontro e da missão dessa igreja que marcha na direção do reino definitivo. Ao mesmo tempo, nos faz visualizar a sociedade em que estamos inseridos
marcada por várias crises, inclusive acentuou o Papa Francisco a crise familiar. Ele diz na Evangelii Gaudium, por exemplo, que a família atravessa uma crise cultural profunda, como todas as comunidades e vínculos sociais. E aí, qual é o risco? O risco da crise cultural é, de certa forma, pleitear a nulidade do outro. Então, o poder público, em nenhum momento, pode descuidar do Brasil por inteiro, porque eu recordo, inclusive, que diz o Papa Francisco, o todo é maior que as partes, né? E o Brasil é essa imensidão linda de meu Deus, incluindo de modo muito especial essa realidade amazônica, que é o pulmão do mundo, dizem, e que não deixa de ser para nós um direcionamento de que Cristo aponta exatamente para essa realidade, que é a realidade da vida, seja ela de qualquer expressão, né? Então, nós precisamos estar bastante atentos a isto. Então, o risco da crise cultural é, de certa forma, pleitear a nulidade do outro, porque há uma crise antropológica profunda, diz o Papa, a negação da primazia do ser humano. Então, que Deus nos livre dessa tentação e que, como igreja em saída, saiamos na direção de todos, inclusive dessa linda realidade da vida. Padre Rafael, tem alguma consideração? Eu gostaria de passar a palavra para a professora Clélia, né? Para que ela possa também falar um pouquinho conosco. Primeiramente, quero saudar a professora Lidiane, né, e agradecer por essa sua fala tão profunda, tão apaixonante, e por nos ilustrar assim de uma maneira tão próxima à realidade da educação na Amazônia, né? A realidade, ela na sua complexidade. Você nos trouxe aí como é, de fato, a educação. Uma educação que se dá na temporalidade e pela temporalidade, né? E o quanto isso também coloca os professores, né, que são os educadores, diante dessa temporalidade, né? O quanto o educador precisa também se adaptar a todas essas mudanças, né? Então, você nos trouxe, assim, uma reflexão muito profunda, né? E mostrou, de fato, a realidade desse contexto. E também um ponto que você colocou, que achei, assim, bastante pertinente e importante, é dar aos povos amazônidas, ou da Amazônia, o próprio espaço de fala, né? Torná-los sujeitos da própria história, o quanto isso é importante, né? E, além disso, torná-los, dar espaço para a tomada de decisões. Porque quando tudo vem de fora, as pessoas não se sentem sujeitos, mas elas se sentem manipuladas muitas vezes, né? Então, nós precisamos, talvez, todos juntos, criar esta consciência de que precisamos nos descolonizar, né? Hoje o termo está muito forte, né? De alguns modos de evangelizar, de alguns modos de educar, para fazer com que a própria pessoa seja sujeito da própria educação. E ali eu senti, assim, o quanto você, né, você se disse missionária no início da conferência, mas, de fato, a gente percebeu um coração missionário.
você mostrou como se dá a missão como leiga dentro de uma sociedade, no próprio trabalho, no dia a dia, na cotidianidade, trabalhando no mundo da política, no mundo da educação, e que nós podemos sim testemunhar e sermos esse fermento e sal e luz, né, como diz o Evangelho, e também como nos diz a Gaudium et Spes, nós leigos podemos ser, né, tudo isso no meio da sociedade. Então, parabenizá-la também por esse grande trabalho, né, que você vem fazendo. Tenho acompanhado seu currículo, né, seu trabalho no Instagram também, né, o quanto que você é carismática, né? Acho que a palavra que te define é isso, né? Uma pessoa carismática, né? E também eu diria profética, né? Quando a gente se empenha para ajudar os outros a ser melhor, a sair da própria situação, a gente é de fato um profeta, né? E os profetas não estão longe de nós, os profetas estão próximos de nós, e nós podemos ser profetas. Perdemos um pouco dessa profecia durante a nossa caminhada. E a teologia, ela precisa recuperar esta profecia, né? Acho que é um pouco isso que eu queria, né, como feedback dessa tua fala. Eu não sei se você quiser ainda falar alguma coisa, senão a gente vai concluindo esta sua fala, para depois a gente dar alguns avisos para a continuidade do nosso simpósio. Só antes de qualquer coisa, considerar duas colocações. Uma é do Padre Rodrigo e a outra é do Frei Pedro Olavo. Então, o Padre Rodrigo, ele diz: ano de 2022, vivemos a campanha da fraternidade, que nos levou a refletir sobre a educação. Na sua opinião e experiência, quais foram os frutos dessa campanha na sociedade? Houve uma relação entre a campanha e o Pacto Global? A outra, a reação é nessa direção. Sabemos da debilidade do Santo Padre e desse novo desafio que o mesmo está enfrentando em sua saúde. Papa Francisco é um grande pilar para a ampliação e discussão do tema Amazônia e Casa Comum dentro da eclesialidade. Em um próximo pontificado, que tende ao clericalismo e um fechamento da Igreja para assuntos semelhantes, voltado à sinodalidade, como a Igreja local pretende dar continuidade com as ações que já acontecem? Há um aumento no tradicionalismo no meio próprio do povo. Caso você queira fazer uma reação, fique muito bem à vontade. Muito obrigada, gostei muito das perguntas, obrigada, Padre. A campanha da fraternidade foi um momento muito importante para todos nós, retornar, né, a discutir educação, mas, ao mesmo tempo, trazer a educação, fortalecê-la, né? A educação no que tange a educação familiar, a educação na sociedade escolar. E o Pacto Educativo Global já estava dialogando muito com a campanha da fraternidade dentro dos subsídios, e do texto básico, que tem um subsídio próprio, né, escolar e universidades, mas, sobretudo, quando a campanha propôs a todos nós olhar para a educação, a família como protagonista, também como educadora no processo educativo, quando foi necessário olhar para a sociedade, chamar para a responsabilidade também um compromisso, e também olhar para o chão das nossas escolas e universidades. Então, nessa caminhada, nesse percurso da campanha da fraternidade, já estávamos dialogando, de fato, com o Pacto Educativo Global, porque o objetivo é que a escola, a família e a sociedade reacenda a paixão pela educação e assuma, de fato, uma nova aliança, um compromisso, haja vista que estava fragmentado essa aliança, né? Era necessário renovar uma aliança pela educação, família, escola e sociedade.
E a campanha da fraternidade, ela não somente tratou da educação escolar, ela olhou para a família, ela olhou para a sociedade, olhou para as escolas e universidades, olhou para a saúde mental dos professores, então isso foi muito interessante. E na prática foi visível isso, por meio dessa integração, de levar a campanha da fraternidade para o poder público, de levar a campanha da fraternidade para as escolas e universidades, levando a campanha da fraternidade para os conselhos municipais de educação estaduais, levamos até para presidente nacional do conselho, onde discutimos e apresentamos proposituras à luz da CF e do Pacto Educativo Global. Então, eu visualizei muito isso, acompanhando o trabalho também âmbito nacional de muitos irmãos do setor educação, universidades da CNBB, vendo universidades, todo mundo sendo protagonista de acordo com as suas realidades. E como fruto eu vejo que foi o fortalecimento da pastoral da educação, porque eram os encaminhamentos, né? Porque como vamos cuidar do pacto se a gente não se fortalece também como igreja, né? Então eu vi muito visível o fortalecimento, uma abertura também para a pastoral da educação, universidades nas igrejas, na nossa igreja, nas paróquias. Visualizei também a presença evangelizadora da nossa igreja no mundo dos saberes, levando os subsídios, levando essa reflexão da campanha da fraternidade no ambiente educativo, tanto escolar como universidades. Então, foi muito visível quando nós começamos a fechar parcerias com Ministério Público, Tribunal de Contas, OAB, outras entidades. Então, a CF nos fez esse convite a chamar todas as forças vivas da educação e refletir a educação e começar a fazer encaminhamentos. E eu confesso que o fruto principal foi esse: unir forças, reunir as forças vivas, reanimar a paixão pela educação, reanimar a paixão, principalmente dos nossos educadores, em meio a tantos desafios que nós enfrentamos, estamos enfrentando, aí as violências, né, dentro das escolas, que hoje é o que mais nos preocupa hoje, principalmente, mas o fruto principal da CF Pacto foi justamente essa unidade das instituições de ensino, das organizações de ensino, movimentos sociais, pessoas que pensam e amam a educação. Eu vejo que foi o fruto principal. Agora é o quê? Fortalecer cada vez mais em nossas bases essa aldeia educadora, escola, família, sociedade, e, de fato, acompanhar a educação, apresentar projetos, políticas públicas, para que a educação, de fato, tenha essa visibilidade, essa unidade em nosso país. Porque não se faz educação isolada, é preciso um trabalho, de fato, coletivo. A próxima pergunta, né? Perdão, sobre como a igreja local pretende dar continuidade com as ações que já acontecem. De fato, o Papa Francisco, para nós, é esse grande exemplo que impulsionou, aí, trazendo também a Amazônia, né, para o seu coração, para o coração da igreja, trazendo a sinodalidade. Essa sinodalidade, ela precisa, de fato, ser viva e permanecer em nossas vidas, né? Então, de fato, com o Papa Francisco no pontificado, isso nos fortalece, esse diálogo com a Amazônia, falar sobre a Amazônia e, sobretudo, viver na Amazônia do nosso jeito de ser. Mas como igreja local com rosto amazônico, de fato, nós precisamos cada vez mais buscar vivenciar a pastoral de conjunto, essa sinodalidade interna dentro da igreja, mas também externa, né, com poder público, com entidades, com organismos, com pessoas que, de fato, pensam a vida, pensam e cuidam da casa comum, pessoas que têm compromisso solidário. Então, a igreja local, ela tem essa, não só aqui onde eu estou, mas acredito que em todo o nosso Brasil, é necessário, de fato, ter esse compromisso da sinodalidade dentro da igreja, caminhar unidos, escutando, caminhar junto, sonhar junto, pensar junto, mas não esquecer que é preciso também ter a sinodalidade além dos muros da igreja, né? Chamar o poder público, chamar o Ministério Público, chamar o AB, fórum, pesquisadores, todo mundo, uma rede de pessoas humanas de mãos dadas e coração fraterno, evangelizando e ao mesmo tempo pensando na casa comum, pensando na educação e pensando na vida, pensando na vida, pensando na Amazônia, pensando nos povos, em suas realidades. Então, eu acredito que é viver essa sinodalidade conjunta,
dentro da igreja, se fortalecer cada vez mais como pastoral, movimento de serviço, mas também não esquecer que precisamos ser essa igreja em saída. Sempre em saída, chamar mais, ir ao encontro, buscar o diálogo, como nos convida o Papa Francisco, o diálogo fraterno. É isso mesmo, integral. Muito bem, Leidiane. Olha, eu creio que todos nós estamos aqui impactados com a sua fala, com aquilo que nós todos percebemos que vem de dentro do coração, porque parte da sua vida de um ser que mostra-se bastante engajado com a contribuição, ou melhor, em contribuir com a construção ou reconstrução da humanidade querida por Deus. E esse deve ser sempre o nosso grande desafio, porque é meta e compromisso. Então, vamos juntos, construindo redes de diálogo na fraternidade, no amor, porque é exatamente para isso que Deus nos colocou em cima deste mundo, para viver e cuidar da vida e do todo. E de mãos dadas, né, com o nosso querido Papa Francisco. De coração, nossa gratidão e Deus lhe abençoe sempre. Estendemos também a gratidão a todos que estão aí do outro lado da tela, participando, interagindo, ouvindo. E aqui, inclusive, quero agradecer imensamente o padre Giuseppe, que é o reitor do Seminário de Viana e presidente da OSIB aqui do estado do Maranhão, que fez todos os movimentos nas casas de formações para que os seminários fizessem uma inscrição e estivessem participando. O padre Giuseppe está por aí. Gratidão a você, como gratidão a todos que fizeram inscrição e estão participando. Deus os abençoe sempre. É com você, professora Clélia. Muito obrigada, professora Lidiane, obrigada ao padre Rafael, obrigada ao padre Irã, né, por este momento, por esta mesa muito rica, né, onde toca, de fato, aquilo que está no nosso coração, que é a educação. E agora, então, eu gostaria de comunicar que às 16 horas nós teremos a mesa redonda sobre a chamada da área de concentração ético-social, onde serão apresentados os trabalhos dos alunos que fizeram a dissertação comigo e com o professor Mário Sanches. A gente convida a todos para estarem nesta sala e poder prestigiar as apresentações dos trabalhos, das dissertações dos nossos estudantes. E também gostaria já de dizer a vocês, convidá-los melhor, às 19h30, no horário de Brasília, para a conferência Amazônia, Evangeliza-te a ti mesma, com o cardeal Dom Leonardo, da Arquidiocese de Manaus. Então, nós teremos aí a fala às 19h30 com o cardeal Dom Leonardo. E agora, às 16 horas, a mesa redonda. Então, nós teremos aí um momento de intervalo e para poder acessar a sala, será este mesmo link, tá? Vocês podem até, se vocês quiserem deixar ligado, podem deixar. E à noite também será este mesmo link, ok? Então, a gente vai entrar por esse mesmo link à noite também. Então, um bom intervalo agora e até o próximo momento. Obrigada. Até logo mais.